pessoal, eu sou a Natália e hoje estou aqui para dar continuidade à nossa série de vídeos lendo Black Clover. No vídeo de hoje eu vou resumir para vocês os acontecimentos do volume 2 do mangá e ao final vou dar as minhas opiniões sobre o andamento da história. Já adianto que esse vídeo tá repleto de spoilers. O volume passado acabou com o Asta atacando o líder dos invasores da aldeia onde ele, a Noelle e o Magna tinham uma missão. Mas por mais que o volume passado tivesse dado pra gente a impressão de que o Asta talvez derrotasse esse cara com um golpe só, não foi bem assim. O danado revidou e o Asta ficou desacordado. Mas aqui eu quero trazer um ponto interessante. Esse vilão usa magia de gelo, a Noelle de água. Enquanto a Noelle tá protegendo as pessoas do vilarejo como espécie de escudo de água, esse mago diz que a magia dela é de um mago formidável. Ou seja, Noelle sendo reconhecida. Porém, com o Asta caído e a Noelle em modo defesa, sobra pro Magna, que tá quase sem mana, atacar o oponente. Ele tá pronto pra morrer, mas quem surge? Nosso Asta, o rei dos aparecimentos em momentos decisivos. Mas esse vilão, o nome dele é Hit, o que eu achei irônico, já que a magia dele é de gelo, rechaça o ataque do Asta, que continua atacando, não importa quantas vezes seja derrubado. O Asta tá só o pó, mas a sua determinação estimula o Magna, que acaba voltando pra luta. No fim, ele e Asta fazem um movimento que o Magna tinha feito com Asta naquele meio que teste quando ele entrou para os Touros Negros. E por mais que os lacaios do vilão se intrometam, o Asta derrota esse cara. Então, o Magna prende toda a gangue, mais um desses lacaios escapa e o vilão Mor sepulta a si mesmo e aos demais membros da sua gangue em uma espécie de caixão de gelo. Outro ponto importante. Um antipássaro, eu falei deles no vídeo anterior, pega uma joia no vilarejo. Quero que tenham isso em mente, pois tem tudo a ver com o desenvolvimento do enredo principal de Black Clover. Depois, vemos esse lacaio que tinha fugido se encontrar com alguém que a gente não sabe quem é, apenas que veste o manto da Aurora Dourada. Esse personagem está em frente a uma espécie de pedra com vários símbolos e espaços para encaixe. Ele fala sobre os touros negros estarem com a pedra mágica e pensa que, se forem só eles, ele conseguirá dar conta. Em seguida, vemos o Asta interagindo com o neto do líder da vila. Ele pergunta se um plebeu como ele poderia entrar para a Ordem dos Cavaleiros Mágicos e o Asta motiva e temos mais uma cena fofa dele. Depois, nossos três cavaleiros voltam para a sede dos Touros Negros, onde o Capitão Yami conta que eles receberam uma estrela do Rei Mago por terem se saído bem na sua tarefa. Eles também recebem seu primeiro salário, o que deixa o Asta muito feliz. Então a Vanessa, a membro dos Touros Negros, que tá quase sempre bêbada, se oferece para levar eles para fazerem compras no Burgo, que é uma espécie de beco diagonal. Temos inclusive um espaço semelhante à Travessa do Tranco, e é para lá que eles vão. Quero ressaltar aqui a imagem ruim que a população tem dos touros negros, pois quando eles chegam no Burgo, eles são alvo de comentários muito depreciativos. Bom, nesse local que parece a Travessa do Tranco, tem um espaço reservado para jogos e apostas, e é lá que o Asta vai encontrar o carinha com quem ele lutou lá no exame de admissão. O nome dele é Sek, mas vamos chamá-los de Urra, pois é assim que o Asta o chama. Ele dá em cima da Noelle e da Vanessa, até que o Asta chega e uma velhinha que estava jogando com o Urra é roubada. O Asta sai atrás do ladrão e o Urra vai junto, querendo a glória. No fim, eles pegam o ladrão, o Urra acha que foi envenenado e vai morrer, mas ele acaba levando um sacode do Asta e a Vanessa esclarece que ele não foi envenenado. Envergonhado, o Urra vai embora e o Asta entrega o dinheiro da senhorinha que tinha sido roubada para ela. Descobrimos depois que a turminha vai embora que, na verdade, essa senhorinha é o Rei Mago. Ele estava perambulando pelo Burgo na esperança de encontrar novas magias e é informado pelo seu assistente de algo anormal. O Rei Mago diz para o seu assistente não se preocupar, que ele sabe quem pode ajudar. Quem será, né? Depois temos Noelle, Asta e Lucky, um dos meus personagens favoritos, indo em uma dungeon, que é uma espécie de catacumba com tesouros deixados por pessoas de muito tempo atrás, no caso, itens mágicos raros e magias antigas poderosas. Mas, claro, para que ninguém tivesse acesso a essas coisas, estão repletas de armadilhas. Por causa da periculosidade, a Ordem dos Cavaleiros Mágicos sempre investiga esses lugares, e essa dungeon, em específico, apareceu em um local que faz fronteira com o país do qual o reino de Clover não é aliado. Então, eles precisam cumprir essa missão com sucesso,
e o Asta foi especialmente convocado pelo Rei Mago para ela. E agora um comentário sobre o Lucky. Ele tem uma capacidade incrível de detectar mana, maior inclusive que a de alguns nobres, mas ele tem um parafuso solto nas palavras do próprio Capitão Yami. A sua magia é de trovão. Na dungeon, eles decidem o nome do antipássaro que agora não larga mais o Asta. O seu nome passa a ser Nero. A mana no lugar é muito forte. E por fim, o Lucky deixa o Asta e a Noelle explorando a dungeon e vai atrás de uma pessoa que ele detectou através da mana. O Asta e a Noelle logo ficam presos em uma das armadilhas da dungeon e são salvos pelo meu amado Yuno, que também foi enviado para essa missão, junto de outros 2 companheiros da Aurora Dourada, o Klaus e a Mimosa, que inclusive é prima da Noelle. Mais uma vez, gente, não há nada que pague as interações do Asta e do Yuno, são maravilhosas, eu amo demais. No fim, temos uma discussão entre o Asta e um dos companheiros do Yuno, e os 2 times acabam entrando em uma competição para ver quem encontra a Câmara dos Tesouros primeiro. Depois, sabemos que um exército de magos do Reino de Ouros, esse é o reino que não é aliado de Clover, também foi enviado para a dungeon, e descobrimos que a mana forte que o Lucky sentiu vinha deles. O Lucky entra em batalha contra esses magos do Reino de Ouros, derrota os mais fracos e inicia uma batalha com um comandante chamado Lotus. No começo, o Lucky tá na vantagem, mas ele é pego na magia do adversário, uma magia de fumaça que o enfraquece. Então, vemos um pouco de seu passado, que a mãe do Lucky imprimiu nele a mensagem de que ele deveria sempre vencer, mas ela não fez isso de uma maneira muito positiva. Então o Lucky continua lutando, mas ele fica preso na magia de fumaça do comandante e fica incapaz de se mexer. Enquanto isso, o Yuno, a Mimosa e o Klaus chegam até a porta da Câmara dos Tesouros, mas lá eles são atacados por outro membro do Exército de Ouros, o usuário de magia de cristal chamado Mars. A Mimosa fica gravemente ferida e o Klaus diz pro Yuno seguir para a Câmara dos Tesouros e deixar a luta com ele. Porém, o adversário é muito forte e o Yuno decide ajudar seu companheiro. Ao mesmo tempo, Asta e Noelle chegam ao local onde o Lucky está preso e o libertam. Juntos, eles entram em uma batalha contra o comandante do exército do Reino de Ouros. Parece por um momento que os touros negros caíram na armadilha do comandante lá do exército do Reino de Ouros, mas com trabalho em equipe, eles perseveram e vencem a luta. Porém, o comandante foge em uma espécie de carruagem de fumaça, levando seus liderados. Enquanto isso, o usuário de magia de cristal, Mars, está lutando contra o Klaus e o Yuno, que estão prestes a serem derrotados. Mas o Yuno, gente, ele não desiste, e aí a gente vai ter um flashback muito bom dele e do Asta crianças. Os 2 estão lutando e o Yuno fica falando pro Asta desistir, mas a gente sabe que ele não desiste e no final ele consegue acertar um golpe no Yuno mesmo sem magia. Mas é possível perceber que o Yuno vai ser atingido pela espada de cristal gigante do Mars, porém, quem o salva? O Asta. Juntos, eles vão lutar contra o Mars e é aí que o volume acaba. Agora, vamos às minhas considerações. Esse volume expandiu um pouco o universo de Black Clover e trouxe figuras muito importantes, como o Rei Mago, tão admirado pelo Asta e o Yuno. Seu nome é Julius Novachronos e eu gosto particularmente de como ele vê o potencial dos seus cavaleiros e realmente acredita que esses cavaleiros são capazes de superar todos os desafios que ele, o Rei Mago, impõe a eles. E ver o Rei Mago disfarçado de velhinho é bom demais. Além disso, tivemos momentos de destaque do Lucky, que, como eu já falei, é um dos meus personagens favoritos. Eu gosto particularmente da permanente expressão de doido dele, os olhos arregalados e de como ele tá sempre procurando alguém pra lutar. Mas é claro que temos uma razão pra ele ser assim, como é apresentado nesse volume. Não entrei em detalhes porque eu já dou spoilers demais nesses vídeos de resumo, mas basta dizer que os pais são responsáveis pelo que fazem aos filhos na infância e que isso impacta na pessoa que eles se tornam. Esse volume também trouxe um vislumbre de quem está por trás dos acontecimentos do arco principal dessa primeira parte da história, e sendo uma pessoa que já assistiu a todos os episódios do anime, eu me sinto muito empolgada para ver o desenrolar da trama a partir disso. Por enquanto, para quem tá tendo seu primeiro contato com Black Clover, tudo é ainda muito nebuloso, mas já adianto para vocês que essa é uma história cheia de reviravoltas surpreendentes, e que vocês precisam estar atentos, pois tudo está interligado.
Black Clover não tem pontas soltas. Mais uma vez eu quero reforçar o tanto que eu amo os touros negros, a sua união e a forma como eles fogem dos padrões. Isso torna os personagens extremamente verdadeiros, e uma coisa que eu gosto muito que o autor faz é não deixar nenhum deles de lado e ir mostrando aos poucos as suas particularidades e as suas histórias de vida. Quanto ao Yuna e o Asta, pra mim essa é uma das melhores amizades do mundo dos mangás e animes. Como são unidos e parecidos mesmo sendo rivais. O impacto que um tem na vida do outro, o quanto um se importa com o outro, eu sempre fico feliz quando eu vejo as interações deles. Enfim, eu amei esse segundo volume de Black Clover e não vejo a hora de ler o próximo volume e vir aqui compartilhar com vocês o resumo e as minhas opiniões sobre o andamento da história. E por hoje, pessoal, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!